Cordiais saudações, caros telespectadores da Tomina TV. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Mais Informação. Uma edição que leva à apresentação de Atácio José, o herdeiro dos Lomés. Seguimos com o desenvolvimento das notícias. O governo aproxima de serviços de saúde perto da população em Zalimba, Milange. Depois de longos anos vivendo quase em condições de refém dos serviços de assistência de saúde no território vizinho Malawi, os habitantes da localidade de Zalimba, extremidades do distrito de Milange, beneficiam de um centro de saúde do tipo 2. Inaugurado semana atrasada pelo governador da Zambésia, Pio Augusto Matos, a construção do empreendimento constitui um investimento estimado em 17 milhões de meticais numa iniciativa do governo visando reduzir distâncias longas percorridas para o acesso aos cuidados hospitalares naquela zona localizada no posto administrativo de Major, fronteira com o país vizinho Malawi. De acordo com o médico-chefe provincial, Isaías Marcos, o recém-construído hospital irá cobrir 16 mil habitantes da área de implantação, sendo inclusivamente possível que até a população malawiana residente nas extremidades seja atendida na unidade hospitalar. Anteriormente, segundo a fonte, a população daquele ponto do distrito de Milange percorria entre 15 a 20 km para alcançar um local de prestação de cuidados de saúde mais próximo. Aliás, conta-se que muitas pessoas faziam longo percurso deslocando-se ao Malawi para evitar eventuais situações de morte por complicações extremas a caminho do hospital no seu território. O representante da comunidade local, Estengílio Manuel, descreveu a inauguração da unidade sanitária numa área remota totalmente relegada no acesso aos serviços de assistência social no seu país, como um sonho que se traduziu em realidade. Assim, enalteceu o esforço do governo em concretizar o sonho de ter centro de saúde perto. Lembrando que, em algumas vezes, a população entrava no Malawi. Várias foram vidas perdidas, mulheres que davam luz na rua. Recordou-se constrangido Estengílio Manuel, admitindo que desta vez serão as comunidades locais a acolher a população malawiana das proximidades do novo centro de saúde inaugurado do lado de Moçambique. Seguimos com outras atualidades. Carneiro quer OJM comprometida com o desenvolvimento. Falando durante as celebrações dos 44 anos da Organização da Juventude Moçambicana, OJM, na Zambésia, o administrador da Maganja da Costa, Carlos Carneiro, chamou a atenção aos jovens a engajarem-se mais nas tarefas de desenvolvimento do país, pregando a paz, dedicando-se aos estudos e contribuindo com o seu saber para o crescimento econômico da pátria. A construção da ponte sobre o Rio Licumbo, a reabilitação de estradas, a expansão da rede elétrica são alguns ganhos alcançados por jovens comprometidos com o crescimento da nação, referiu o administrador, que também foi membro da Organização da Juventude Moçambicana. Estimados guerreiros da Frelimo, como governo queremos nos juntar a este grande movimento que é a OJM, Organização da Juventude Moçambicana. A juventude é capaz, a juventude pode e a juventude trilha faz a nível do país, da província e do distrito. Como governo, estamos a terminar 189 km de estrada em terraplanagem, 3 pontos para circulação e movimentação de pessoas e bens, tudo isso para mostrar que a juventude da Frelimo é capaz, disse. Na mesma ocasião, o secretário provincial da Organização da Juventude Moçambicana, OJM, na Zambésia, exorta os jovens a focalizarem as suas ações na promoção da paz, unidade nacional e progresso do país. Abel Júnior aproveitou as celebrações para chamar a atenção aos jovens sobre a necessidade de combate ao terrorismo em Cabo Delgado, eventuais ataques da junta militar da Renamo e o reforço das medidas de prevenção e eliminação da Covid, um flagelo que está a desestabilizar a economia de vários países. Outras atualidades: o município de Milange abre mais estradas. O Conselho Municipal da Vila de Milange encontra-se envolvido na abertura de cerca de 60 km de estradas, com enfoque nos bairros de expansão, num trabalho que será facilitado com a aquisição de uma máquina para o efeito. Com a máquina que ronca há já um mês, foi possível abrir cerca de 10 km, fato que deixa as autoridades municipais da Vila de Milange otimistas. Segundo o presidente do Conselho Municipal da Vila de Milange, Felisberto Mvua, que falava na semana finda aos órgãos de informação, a aquisição da referida máquina vai contribuir para poupar fundos da edilidade, uma vez que os custos serão para cobrir o pagamento de combustíveis e lubrificantes. Vamos abrir cerca de 60 km de estradas, principalmente dos bairros de expansão, e isso vai custar menos, disse o edil da autarquia de Milange. Felisberto Mvua acredita que, com a aquisição da máquina em alusão para a abertura das estradas, irá melhorar a circulação de pessoas e bens, com destaque para munícipes. Achamos que a nossa população vai sentir o benefício da máquina, precisou o autarca.
Explicou que no tempo chuvoso a transitabilidade era difícil, mas com os trabalhos que estão a ser levados a cabo melhoramos mais porque direcionamos as águas nas estradas. Por isso, por outro lado, os charcos deixaram de existir e as estradas continuam transitáveis. Para o ano que se avizinha, a autarquia de Milagem prevê abrir mais estradas asfaltadas e pavimentadas em bairros como 1 de Julho. Ainda no próximo ano, de acordo com a fonte, o Conselho Municipal da Vila de Milagem tem o plano de pavimentar a estrada que dá acesso ao Hospital Distrital, partindo das instalações do Governo do Distrito. Para a materialização destes trabalhos, Felisberto Voa fez saber que serão aplicados cerca de 30 milhões de meticais a serem desembolsados pela autarquia e parceiros. Estamos a falar em cerca de 30 milhões de meticais que vão ser aplicados para estes trabalhos, concluiu Felisberto Voa. Lutero Simango pode ressuscitar MDM. Lutero Simango é um novo timoneiro do Movimento Democrático de Moçambique, eleito no 3º Congresso daquela formação política no último fim de semana na província de Sofala. Lutero Simango ascende ao cargo de presidente do Movimento Democrático de Moçambique, o 3º partido mais votado em Moçambique. O ato eleitoral decorre num momento atípico e bastante conturbado pela morte do seu irmão David Simango, o líder e fundador do Movimento Democrático de Moçambique, um partido que se colocava como a 3ª força política nacional com maior expressividade e simpatia popular. Dentro do MDM, depois da morte de David Simango, surgiram vários candidatos, ideologias e propostas para a liderança do partido. Silveiro Rongwane, Antônio Domingos concorriam para o cargo, este último que veio a retirar a sua candidatura. Entre momentos de avanços e recuo, foi possível durante a realização do Congresso eleger o sucessor de David Simango, Lutero Simango, na sua intervenção com os congressistas do MDM. Naquilo que foi o primeiro discurso nessa qualidade, manifestou a intenção de chegar à presidência da República e transformar o país com ações concretas baseadas no respeito ao Estado de Direito democrático, inclusivo, representativo e participativo, soberania, segurança nacional e dignidade dos moçambicanos, economia e inclusão financeira, administração pública apartidária aos serviços dos cidadãos, educação, saúde, desenvolvimento sociocultural e bem-estar, bem como política externa em defesa da bandeira nacional. Com a instalação dos órgãos pelo 2º Congresso, 3º Congresso Nacional, neste caso, normaliza-se a situação interna do partido, depois de um processo eleitoral interno construindo uma ponte para um ciclo de governação partidária que deve criar condições para adaptar-se às novas circunstâncias sem medo de reinventarmos-nos e tornarmos-nos num partido cada vez mais presente no cenário político, atuante na defesa dos interesses das nossas populações e dinâmico para a mobilização generalizada dos moçambicanos com o efeito de obter mudança do regime político no nosso país através de um processo de votação. A união e coesão interna devem ser a nossa forma de estar e ser condições necessárias para criarmos um ambiente de confiança e estabilidade interna, rematou Lutero Simango. Seguimos com outras atualidades. FAMOD lamenta discriminação na sociedade. As pessoas com deficiência na província de Zambésia, membros do Fórum das Associações Moçambicanas de Deficientes, queixam-se de discriminação, falta de oportunidade de acesso e várias ações de desenvolvimento, habitação, entre outras. Os meios de compensação à sua e escolaridade dos seus filhos, exclusão social, constituem o dia a dia da pessoa com deficiência um pouco pela província. As preocupações foram apresentadas sexta-feira última em Climane durante as comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Na ocasião, o delegado do Fórum das Associações Moçambicanas dos Deficientes na Zambésia, FAMOD, Antônio João, disse que a situação torna cada vez mais vulnerável naquela camada social que não encontra resposta nem em várias tentativas de sobrevivência. O delegado da FAMOD foi mais longe ao afirmar que aquele grupo social está praticamente abandonado, remetido à sua sorte e só é recordado quando o executivo quer satisfazer os seus interesses. Disse ainda que o acesso ao emprego, mesmo quando possui capacidades físicas e intelectuais reconhecidas, constitui uma outra quebra-cabeça que remete o deficiente cada vez mais na penúria. Na mesma mensagem apresentada ao executivo da província, o FAMOD fez menção de que, mesmo com a sua formação em diversas áreas, não é valorizada tanto pelo governo, assim como por outros setores, incluindo o privado. Antônio João recordou que estes constrangimentos arrastam-se a longa data e, de lá para cá,
o cenário continua o mesmo. Segundo suas palavras, a deficiência está a ser concebida por atores da sociedade como sendo sinônimo de incapacidade e ou total invalidez. A pessoa com deficiência, segundo os membros do Fórum de Associações de Pessoas com Deficiência na província, tem capacidade de ombrear em pé de igualdade ao lado de qualquer ser humano na sociedade onde está inserido. Entre Maganja e Namacurra, ponte sobre o rio Licungo em acabamento. Estão em fase conclusiva as obras de construção da ponte sobre o rio Licungo, que estabelece a ligação terrestre entre os distritos de Namacurra e Maganja da Costa, na Zambésia. Desta forma, chega ao fim o calvário de que a população estava sujeita há mais de 6 anos depois da destruição da antiga ponte pelas cheias de 2015. A população da Maganja da Costa via-se obrigada a percorrer mais de 350 km para chegar a Climane, passando por Mucuba. Este fator estava a retardar o desenvolvimento não só de Maganja da Costa, como também de todo o corredor dos distritos de Pebani, Mocubela e outros que dependiam desta via para rápido crescimento. A ponte custou ao governo moçambicano cerca de 14 milhões de meticais e o administrador da Maganja da Costa, Carlos Carneiro, que avançou a informação aos órgãos de comunicação social, disse que é uma prova irrefutável de que quando o governo da Frelimo promete, cumpre. A ponte tem uma extensão de 1,5 km e vai galvanizar a economia do distrito. Durante a campanha eleitoral, o partido Frelimo e o seu candidato presidencial, Filipe Nyusi, haviam prometido à população que, caso vencessem as eleições de 2019, o distrito da Maganja da Costa e Namacurra teriam a ponte concluída. Dito e feito, já é uma realidade visível e palpável a ponte de Malay, que muito dificultava o desenvolvimento da população daquela região. Com a conclusão desta imponente ponte, que tanto precisamos, seja para a população, para os jovens, vamos acelerar o nosso desenvolvimento, permitirá a entrada das nossas mamães, nossas mulheres, os nossos jovens, os nossos papais, a população em geral. Significa que temos ganhos de números, temos uma oportunidade ímpar de podermos melhorar aquilo que é a nossa situação econômica do distrito a partir daquela ponte. Nós temos certeza que nossa movimentação para Climane será daqui para aqui. Também estaremos a fazer o mesmo vice-versa. Estaremos a sair de Climane para cá a qualquer altura. Os nossos transportadores entram em cena em termos daquilo que é o seu movimento de transportar pessoas, fazer negócios. Aproveitam fazer negócios ao mesmo tempo, porque nós temos muitos jovens que têm suas viaturas, seus transportes e muitos meios que é para poder movimentar e por via disso trazer algum rendimento, seja familiar, seja a nível da comunidade, assim por diante. Seguimos com outras atualidades. Pio Matos quer que o plano estratégico reflita-se no desenvolvimento da província. O governador da província, Pio Matos, disse que o plano estratégico da Zambésia para os próximos 10 anos deve refletir-se nos anseios do povo e das camadas mais baixas para que a sociedade se reveja no desenvolvimento da província. O chefe do Executivo Provincial falava recentemente em Climane num encontro de elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento da província para os próximos 10 anos. O timoreiro do governo da Zambésia afirmou que este plano de desenvolvimento em elaboração na província deve constar os anseios da população baseado em auscultações públicas para que os desejos sejam refletidos na estratégia de crescimento da província. Nós queremos que este plano estratégico seja elaborado auscultando todos os segmentos da sociedade, desde lá da pequena unidade. Queremos que os nossos agricultores, os nossos líderes comunitários participem na elaboração, digam ao governo o que é que pretendem, o que é que seria bom para eles, porque é a eles que todo esse programa, todas essas estratégias que nós temos só serão bem-vindas se efetivamente tocar no coração das pessoas, enfatizou. O governador vincou a importância da construção de infraestruturas que respondam às preocupações da população, bem como sirvam para elevar a qualidade de vida dos cidadãos. Pio Matos referiu que a elaboração do plano deve ser mais dedicada ao povo com políticas públicas muito claras, metas e visão a curto e médio prazo, para que de facto sejam concretizadas ações que compulsionem o desenvolvimento. Então nós queremos que se elabore um programa e os programas são feitos por pessoas que detêm conhecimento. Nós queremos que sejam pessoas capazes e com experiência. Achamos que temos que ir buscar consultores, mas no fim o plano tem que vir daquele a quem este plano é projeto e vai beneficiar. O estudo não deve ser com tempo limitado, deve ser com estima. Temos que realizar este plano estratégico
temos que realizar com as pessoas, setor público, privado, os nossos parceiros de cooperação, todos têm voz para, de fato, contribuir para aquilo que será bom para a nossa Zambésia, sublinhou. Disse, por outro lado, que não será fácil esboçar um plano macro para as perspectivas de desenvolvimento da província para os próximos 10 anos, mas tal deve ser feito com responsabilidade e maior inclusão. O que é que seremos daqui a 10 anos? O que é que queremos ser daqui a 10 anos? Como vamos fazer para melhorar o que temos hoje? Isso só é possível se nós estivermos juntos de mãos dadas, acrescentou Pio Matos. Vila da Maganha da Costa já exibe Alcatrão. Terminarão em finais de janeiro de 2022 as obras de asfaltagem de 5 ruas na Vila Autárquica de Milão, de Maganha da Costa, dizia, na Zambésia, num investimento global de 28 milhões de meticais. O objetivo é melhorar a qualidade de transitabilidade das vias de acesso e assegurar que a vila tenha uma imagem arquitetônica mais aprazível. 46 anos depois, finalmente a Vila Autárquica de Maganha da Costa já começa a beneficiar-se das primeiras estradas revestidas de asfalto, fato há muito aguardado pelos munícipes. O presidente do Conselho Autárquico da Vila de Maganha da Costa, Virgílio Dinheiro, disse que, em cumprimento do seu manifesto eleitoral e do programa de governação municipal da Frelimo, já está a concretizar-se este sonho de asfaltagem das vias de acesso urbano. Nesse preciso momento, serão asfaltadas 5 vias, BCI Mercado Central, da PRM EDT, do Registro Civil à Residência Oficial do Administrador, da Direção Distrital da Saúde à Escola Primária Sede. Também tem outro troço que é continuidade do primeiro, do cruzamento errado até a Praça dos Heróis. As obras arrancaram há um mês e poderão terminar em finais de janeiro de 2022, com duração de 4 meses, e nesse preciso momento estamos numa execução muito boa, tendo em conta que já fizeram a preparação dos solos, já estão a montar os lancis, depois dos lancis começa já o processo de alcatroamento e, sem dúvida, até janeiro teremos as 5 vias de acesso completamente reabilitadas, afirmou. Virgílio Dinheiro explicou à imprensa que os trabalhos de asfaltagem das 5 vias de acesso e de outras periurbanas que estão a ser ensabradas poderão facilitar a mobilidade urbana dos cidadãos de um ponto ao outro. Os trabalhos poderão prosseguir futuramente, mas numa primeira fase avança-se com estas primeiras 5 que vão galvanizar o desenvolvimento autárquico. No período chuvoso era dramático circular dentro da vila devido ao saibro e à degradação de algumas vias que se encontram bastante degradadas. Vai melhorar bastante a transitabilidade porque estamos a construir estradas resilientes e, construindo essas estradas resilientes, temos a vantagem de que só vamos fazendo as pequenas manutenções nas obras de arte, e isso faz com que as nossas estradas sejam em boas condições de circulação no tempo chuvoso. Vai ajudar a mobilidade dentro da vila, acima de tudo vai melhorar o próprio aspecto da vila, que desde o tempo colonial Maganha da Costa nunca teve alcatrão. Essas são as primeiras estradas, por isso tem esse impacto grande para a comunidade. Neste caso da Tumili TV, este que é o programa Mais Informação. Prometo voltar nas próximas ocasiões, se Deus queira. Muito obrigado pela audiência.